Entramos aqui em um território que não foi feito para a curiosidade apressada, mas para a escuta profunda da alma. Este material nasce do Zohar, um livro que não se limita a ser lido, mas que nos lê, nos atravessa e nos reorganiza por dentro. Cada palavra que será ouvida neste audiobook não busca apenas informar, mas provocar um deslocamento interior, conduzindo-nos da superfície da existência para suas camadas mais ocultas. Não estamos diante de um estudo comum, mas de um convite à recordação. Recordar quem somos, de onde viemos e por que fomos lançados nesta longa corrente da existência. Ao longo deste caminho, seremos conduzidos pelas grandes questões que sempre acompanharam os iniciados de todas as eras. Investigaremos as fases pelas quais a alma atravessa, desde sua raiz no pensamento da criação até sua retificação final. E nos perguntaremos com honestidade o que constitui, de fato, a essência do nosso ser. Percorreremos os 5 mundos da Cabala, não como mapas distantes do cosmos, mas como estados vivos da consciência que se refletem em nós a cada instante. Aprenderemos a discernir entre matéria, forma, abstração e essência, compreendendo onde o pensamento humano pode alcançar e onde deve silenciar em reverência. Este percurso nos colocará diante de uma verdade desconcertante. Somos apenas um elo minúsculo em uma cadeia infinita, e ainda assim carregamos uma responsabilidade imensa no destino de toda a criação. Refletiremos sobre o paradoxo de um Criador perfeito que nos formou com inclinações elevadas e tendências sombrias, e entenderemos por que esse aparente conflito é, na realidade, o terreno sagrado da nossa liberdade e do nosso trabalho interior. Exploraremos a delicada fronteira entre os mundos da pureza e da impureza, percebendo como o homem foi colocado exatamente entre eles para atuar como mediador consciente da luz. O simbolismo profundo da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal se revelará não como um mito distante, mas como uma dinâmica viva que se manifesta em cada escolha, em cada intenção. A metáfora do espelho que não reflete nos conduzirá à compreensão da pureza da alma e dos véus que obscurecem a percepção do divino, enquanto o estudo das luzes diretas e das luzes retornantes nos mostrará como a relação entre receber e devolver define todo o processo espiritual. Por fim, adentraremos o mistério do Sod, o segredo que não se entrega às palavras, mas se revela apenas àquele que se transforma para poder vê-lo. Este audiobook não promete respostas fáceis, nem atalhos espirituais. Ele propõe algo mais raro, um reencontro. Cada pergunta aqui abordada é uma porta, e cada resposta é apenas um convite para atravessá-la. O Zohar não nos chama a acreditar, mas a experienciar. Não nos pede devoção cega, mas consciência desperta. Que estas palavras sejam ouvidas não apenas com os ouvidos, mas com o espaço interior onde a alma reconhece a verdade antes mesmo de compreendê-la. Aqui começa uma jornada que não termina ao final do áudio, pois seu verdadeiro desfecho acontece silenciosamente, dentro de quem ousa escutar. Capítulo 1. As almas geralmente atravessam 3 fases. Explique cada uma delas. As 3 fases da alma são processos contínuos que se desdobram em diferentes níveis da realidade, desde o pensamento da criação até a plena restauração do homem em espírito e matéria. A primeira fase situa a alma na infinidade sagrada, no pensamento da criação, onde tudo já existe em estado de perfeição potencial. Nesse nível, a alma já contém sua forma final, completamente corrigida, tal como foi concebida pelo Criador. Aqui não falamos de evolução, esforço ou mérito, porque não existem ainda as categorias de espaço, tempo ou movimento. Tudo é simultâneo, total e indiviso. A alma não sente separação, nem carência, nem desejo frustrado, pois já está integrada ao propósito divino. No entanto, essa perfeição ainda não é conquistada, ela é dada como projeto, como destino inscrito na raiz do ser, mas não como realização consciente. Na segunda fase, a alma desce ao domínio do tempo, ao período simbólico dos 6.000 anos, que representa o mundo do trabalho, da escolha e da correção. Aqui, a alma se encontra ligada a 2 sistemas distintos, o corpo físico e o espírito primitivo, o Nefesh. É nesse estágio que a experiência humana propriamente dita acontece. Recebemos a oportunidade de estudar a Torá, cumprir os mitzvot e realizar o trabalho interior necessário para transformar o desejo de receber, próprio da matéria e do ego, em desejo de dar prazer ao Criador. Nesta fase, a correção não recai sobre o corpo físico em si, pois o corpo é apenas um instrumento temporário.
Todo o esforço de purificação deve ocorrer na alma, especificamente no nefesh, que precisa eliminar de si os traços do desejo de receber para si mesmo e conservar apenas o desejo de dar, que é a sua forma espiritual legítima. Por isso, mesmo o homem justo, após a morte, não pode ainda deleitar-se plenamente no jardim do Éden enquanto o corpo físico não tiver sido totalmente decomposto, pois os vínculos energéticos e simbólicos com a matéria ainda permanecem ativos e impedem o pleno gozo da luz. A terceira fase corresponde à complementação definitiva da correção, que ocorre após a ressurreição dos mortos. Aqui, aquilo que estava separado é reunificado de maneira elevada. A alma, já purificada em seu desejo, volta a se unir ao corpo, mas agora a um corpo transformado, corrigido e capaz de participar da espiritualidade sem oposição. O que antes era obstáculo torna-se veículo. O corpo físico, que na segunda fase não podia ser corrigido, passa agora a compartilhar da mesma forma de doação da alma. Nesse estágio final, cumpre-se plenamente o pensamento da criação, a criatura recebe o deleite infinito, não por dependência ou imposição, mas por semelhança de forma, por consciência e por mérito. A correção deixa de ser apenas interior e espiritual e passa a abranger toda a realidade do ser humano, espírito e matéria unidos, restaurando completamente a unidade perdida e realizando, de maneira plena, a intenção do Criador desde o princípio. Capítulo 2. Qual é a essência de nosso ser? Devemos reconhecer, antes de tudo, que não estamos falando da aparência externa, do corpo físico ou mesmo das qualidades psicológicas transitórias, mas da substância espiritual que nos define desde a raiz da criação. Nossa essência é idêntica à essência de tudo o que foi criado, o desejo. Mais precisamente, o desejo de receber. Este desejo não é um defeito nem um erro, mas a única coisa verdadeiramente nova que surgiu a partir do pensamento da criação. Pois tudo mais, a luz, o bem, a abundância, já existia no Criador como existência a partir da existência. Entretanto, essa essência não deve ser compreendida da forma limitada como a experimentamos agora, nesta fase da existência. No estado atual, esse desejo aparece como o desejo de receber para si mesmo, ligado ao corpo físico e ao sistema da impureza, o que gera separação, sofrimento e sensação de afastamento do divino. Mas o Zohar nos ensina que esta não é a forma verdadeira nem definitiva da nossa essência. Em sua raiz, na infinidade sagrada do pensamento da criação, o desejo que nos constitui já está corrigido em potencial, que é o desejo de receber com a intenção de dar prazer ao Criador, isto é, receber para dar. Então, existe uma distinção fundamental entre essência e estado. A essência permanece pura, eterna e inalterável, pois ela está ligada à terceira fase das almas, onde a correção é completa. O estado atual, marcado pelo corpo físico e pelo desejo egoísta, é transitório e destinado à anulação. O texto é claro ao afirmar que o corpo, com sua forma corrompida do desejo de receber, será eliminado juntamente com todo o sistema da impureza, e isso não mancha nossa essência em absoluto, pois tudo o que eventualmente será queimado é como se já estivesse queimado. Assim, reconhecemos que nossa verdadeira identidade não é aquilo que sentimos como carência, medo ou apego, mas o núcleo espiritual representado pela alma, especialmente pelo nefesh que, apesar de revestido pelo corpo, carrega em si o aspecto do desejo de dar. Mesmo quando ainda misturado ao desejo de receber, esse nefesh já possui similaridade de forma com o doador da vida, por isso, subsiste por toda a eternidade. Nefesh é o nível mais próximo da alma em relação à matéria, a primeira vestimenta espiritual que anima o corpo físico e o mantém vivo. Nefesh não é ainda a consciência elevada que percebe os mistérios divinos, mas a força vital que sustenta a existência, regula os instintos, preserva a vida e âncora a alma no mundo da ação, a Sia. É por meio da Nefesh que respiramos, nos movemos, reagimos, desejamos e nos vinculamos ao mundo sensível. Ela é o sopro de vida que permite à alma descer à experiência concreta da existência. No Zohar, entendemos que a Nefesh está intimamente ligada ao sangue, à vitalidade orgânica e ao desejo natural de receber. Por isso, ela é a parte da alma mais exposta à influência da matéria e das forças da impureza. Não porque seja má em si, mas porque opera no nível onde o ego ainda governa de forma quase automática. A Nefesh deseja viver, preservar-se, satisfazer-se e evitar a dor. Ela não questiona o sentido da vida, apenas a sustenta.
Nesse estágio, a alma ainda não busca o Criador conscientemente, mas depende inteiramente de como o homem orienta sua conduta para iniciar o processo de elevação. Aprendemos, porém, que a Nefesh não é um obstáculo à espiritualidade, mas seu ponto de partida indispensável. O Zohar ensina que nenhuma elevação é possível sem que a Nefesh seja purificada. Isso significa que o trabalho espiritual começa no nível mais básico: ações corretas, disciplina, ética, domínio das inclinações instintivas e alinhamento da vida concreta com a ordem divina. A Nefesh é corrigida não por especulações metafísicas, mas por atos conscientes, por mitzvot realizadas com intenção, por escolhas que transformam o desejo bruto em instrumento de doação. A Nefesh permanece ligada ao corpo mesmo após a morte física. Por isso, enquanto os resquícios do corpo não se dissolvem completamente na terra, a Nefesh não pode ascender plenamente ao deleite espiritual. Isso revela o quanto esse nível da alma está enraizado na materialidade. A decomposição do corpo simboliza a liberação final da Nefesh das impressões mais densas do mundo físico, permitindo sua integração em níveis mais sutis da existência. No processo de Tikkun, a Nefesh é o campo onde se trava a batalha mais concreta e mais exigente. É ali que escolhemos entre agir por impulso ou por consciência, entre receber apenas para nós ou começar a receber para doar. Quando a Nefesh é purificada, ela se torna um vaso estável e confiável, capaz de sustentar o influxo de níveis mais elevados da alma, como Ruach e Neshama. Sem essa base, qualquer elevação espiritual é instável e ilusória. Assim, a Nefesh é a raiz da nossa presença no mundo, o ponto onde o céu toca a terra. Ela é simples, silenciosa, muitas vezes ignorada, mas absolutamente essencial. Ao cuidarmos da Nefesh, não estamos lidando com algo inferior, mas com o fundamento da escada espiritual. É nela que começa a obra, e é por meio dela que a luz pode, pouco a pouco, aprender a habitar a vida humana sem se perder na matéria. O trabalho espiritual, o Tikkun, não cria uma nova essência em nós, mas revela aquilo que sempre fomos em potencial, seres cujo propósito é receber a luz infinita não para si mesmos, mas para devolvê-la em forma de doação, união e deleite ao Criador. Dessa forma, deixamos de nos identificar com a imperfeição passageira e passamos a nos reconhecer como participantes conscientes do pensamento da criação. Somos, em essência, o desejo preparado para a doação, ainda em processo de revelação. Toda a jornada espiritual não é uma fuga do que somos, mas a lenta e profunda recordação daquilo que sempre fomos desde a infinidade. Capítulo 3. Explique os 5 mundos: Adam Kadmon, homem primordial; Atzilut, emanação; Bria, criação; e Yetzira, formação; e Assia, ação ou realização. Os 5 mundos cabalísticos descritos no Zohar não são como lugares separados no espaço, mas como estados de ocultação e revelação da luz, níveis de densidade do desejo e graus de afastamento ou proximidade em relação ao pensamento da criação. Eles formam uma cadeia viva, contínua, pela qual a luz infinita se veste progressivamente até tornar-se perceptível à criatura. Cada mundo representa uma etapa necessária para que o infinito possa ser revelado sem anular a criação, e ao mesmo tempo constitui um mapa interior da própria alma humana, pois tudo o que existe nos mundos existe também em nós. Quando falamos de Adam Kadmon, o homem primordial, estamos falando do primeiro molde espiritual da criação após o mundo do infinito. Este não é um homem no sentido humano, mas o arquétipo total da criatura, a forma universal que contém em si todas as almas, todos os mundos e todos os estados futuros já organizados segundo o pensamento da criação. Em Adam Kadmon, a luz ainda flui quase sem restrição, o desejo existe, mas está totalmente alinhado com a vontade do Criador. Aqui não há quebra, conflito ou oposição. É o plano da intenção pura, onde a criatura já existe como receptora do deleite, mas ainda sem sensação de separação. Podemos dizer que Adam Kadmon é o projeto completo da criação, o esboço perfeito onde tudo já está corrigido em potencial, embora ainda não experimentado pela consciência individual. A seguir, entramos em Atzilut, o mundo da emanação. Este é o domínio da Sefirot em sua forma mais pura, onde a luz e os vasos ainda estão quase indistintos. Em Atzilut, não existe ego nem autonomia real. Tudo é vivenciado como extensão direta do divino. A luz não é sentida como algo que vem de fora, pois não há ainda uma separação clara entre doador e receptor. Aqui, a vontade da criatura coincide com a vontade do Criador,
e por isso este mundo é chamado de divindade manifesta. Atzilut representa o estado mais elevado de consciência possível à alma criada, união, transparência, Yeshud constante entre Tiferet e Malkut. Yeshud é um conceito místico profundo que vai além do seu significado físico de privacidade entre um homem e uma mulher. É também a raiz de toda inspiração espiritual genuína. Descendo mais um grau, encontramos Bria, o mundo da criação. Aqui ocorre algo decisivo, o surgimento da sensação de eu. Em Bria, os vasos já são suficientemente definidos para que a criatura perceba a luz como algo que vem de fora, ainda que de maneira sutil. Surge a consciência espiritual, o entendimento, a contemplação profunda. Este é o mundo associado à Neshama, à alma superior, e ao intelecto espiritual. A separação ainda não é dolorosa, mas já existe. Por isso, Bria é o mundo onde aparecem os grandes arquétipos do bem e do mal, da escolha, do discernimento. É o nível onde nascem as grandes almas, os profetas, os sábios, aqueles que conseguem perceber a estrutura divina da realidade, mas ainda não lidam diretamente com a densidade da matéria. Em seguida, temos Yetzira, o mundo da formação. Aqui a luz já está mais filtrada, e os vasos tornam-se mais densos. Este é o mundo das emoções espirituais, dos anjos, das forças que moldam, organizam e movimentam a criação. Em Yetzira, a separação entre luz e vaso é clara, e a experiência da dualidade se intensifica. É o domínio do Ruach da alma emocional e moral, onde surgem luta interior, devoção, temor, amor, disciplina e esforço espiritual. Ruach representa o nível intermediário da alma humana, frequentemente traduzido como espírito ou sopro. Enquanto Nefesh é a alma animal e física, o nível inferior, e Neshama é a alma divina superior, o nível mais alto. Ruach é o centro emocional e moral do indivíduo. Este mundo corresponde ao campo onde se trava a maior parte da batalha interior, a tentativa de alinhar sentimentos, valores e escolhas com a vontade superior. É aqui que o homem começa a sentir de forma mais aguda a distância entre o que ele é e o que deveria ser. Por fim, chegamos a Asiya, o mundo da ação ou da realização, onde vivemos encarnados. Este é o nível mais denso, onde a luz está mais oculta e os vasos são mais grosseiros. Aqui encontramos o corpo físico, o desejo bruto, o tempo, o espaço, o movimento e a sensação plena de separação. Asiya é o mundo do fazer concreto, das escolhas práticas, das consequências visíveis. É também o mundo do maior risco espiritual, pois a luz é tão velada que pode parecer inexistente. No entanto, paradoxalmente, é aqui que reside a maior oportunidade. Somente em Asiya existe livre-arbítrio pleno, mérito real e possibilidade efetiva de tikkun. Cada ato realizado com intenção correta neste mundo repercute em todos os mundos superiores, reabrindo canais, elevando a Shekhinah e aproximando a criação de sua correção final. Entendemos, portanto, que esses 5 mundos não são apenas uma cosmologia mística, mas um manual da alma. Eles descrevem tanto o caminho descendente da luz quanto o caminho ascendente do homem. Descemos de Adam Kadmon a Asiya para poder existir. Subimos de Asiya a Atzilut por meio do trabalho espiritual para poder nos reunificar. Todo o estudo do Zohar visa nos tornar conscientes desse movimento, para que possamos transformar a ação em formação, a formação em criação, a criação em emanação, até que o homem primordial, o Adam Kadmon, seja restaurado dentro de nós. Essa é a grande obra, fazer do homem fragmentado um reflexo consciente do homem primordial, e da existência separada um retorno luminoso ao Uno. Capítulo 4. Explique em detalhes as 4 categorias da classificação racional mencionadas no texto na referência ao primeiro limite. A. Matéria. B. Forma que está contida na matéria. C. Forma abstrata. D. Essência. Vamos explicá-los inicialmente, referenciados aos objetos tangíveis deste mundo. Por exemplo, quando descrevemos um homem como sendo um homem forte, ou um homem honesto, ou um homem falso, etc., os seguintes aspectos são descritos. A. Sua matéria, isto é dizer o corpo físico. B. A forma que está vestida nesta matéria, o que é dizer sua honestidade, sua força, sua falsidade. C. Forma abstrata pura, o que é dizer os conceitos abstratos de forte, honesto e falso, quando estes são afastados da matéria do homem. Assim podemos entender estas 3 formas, por elas mesmas quando despidas de qualquer matéria ou corpo,
e compreender os atributos de força, verdade e falsidade e assim ser capaz de distinguir seus aspectos positivos e negativos quando abstraídas de toda a matéria. A última, D, é a essência do homem. Devemos saber que a quarta categoria, a pura essência do homem que é abstraída de toda a matéria, não pode ser compreendida pelo nosso entendimento. Assim, nossos 5 sentidos e nossa imaginação podem apenas nos transmitir as manifestações das atividades da essência. Por exemplo, nosso sentido de visão pode nos transmitir apenas sombras da essência manifesta através das impressões causadas pela luz. Assim ocorre com os outros sentidos, inclusive com o tato, que é o mais forte de todos, e através do qual podemos sentir o calor e o frio, o sólido e o líquido. Na verdade, nossos 5 sentidos não podem nos revelar nenhuma essência, mas apenas estados que acontecem a estas e manifestações de atividades que derivam destas. É também bem conhecido que o que não pode ser percebido por nossos sentidos não pode entrar em nossa imaginação. O que não pode entrar em nossa imaginação não pode entrar no reino do pensamento e então não podemos compreendê-lo. Assim, nossos pensamentos não podem entender nenhuma essência. Além disso, não poderemos nunca conhecer a nossa própria essência. Sentimos e sabemos que ocupamos um lugar no espaço do mundo, que somos sólidos e quentes, que pensamos, e em outras manifestações das atividades da nossa essência. Entretanto, se você se perguntar o que é esta minha essência da qual todas estas manifestações derivam, somos incapazes de responder. A providência não nos deixou compreender a essência, nós só podemos conhecer as manifestações e aparência das ações que derivam de nossa essência. Entretanto, sobre a primeira categoria, nominalmente matéria, nós podemos entender completamente. A segunda categoria, forma que está contida na matéria, é também um conceito claro e satisfatório, pois podemos conhecê-la a partir das experiências atuais sobre o comportamento de toda a matéria. É desta categoria que derivamos toda a alta compreensão que possuímos. A terceira categoria é a forma absoluta. Isto é dizer que quando uma forma torna-se manifesta para nós, enquanto ainda vestida pela matéria, nossa imaginação possui o poder de desvesti-la, despir da matéria e compreendê-la, abstraída de toda a matéria. Nós entendemos que o Zohar, ao tratar do chamado primeiro limite, estabelece uma classificação racional que não tem como objetivo aprisionar o mistério, mas proteger o iniciado do erro, ensinando-o a discernir corretamente aquilo que pode ser investigado, aquilo que pode ser contemplado com cautela e aquilo que deve ser absolutamente respeitado como inacessível. As 4 categorias, matéria, forma na matéria, forma abstrata e essência, não são meros conceitos filosóficos, elas funcionam como um mapa de segurança espiritual, delimitando até onde a mente humana pode avançar sem cair em imaginação vazia ou idolatria intelectual. Quando falamos de matéria, nós nos referimos ao aspecto mais externo e perceptível da realidade. Matéria é aquilo que se apresenta aos sentidos, aquilo que ocupa espaço, que sofre mudança, que nasce e perece. A matéria não pode ser desprezada nem demonizada, ela é o nível mais baixo da manifestação da luz, o último véu. No ser humano, a matéria corresponde ao corpo físico e às expressões mais densas do desejo de receber. Estudar a matéria significa observar comportamentos, ações, efeitos concretos, leis naturais e rituais externos. Esse tipo de conhecimento é legítimo, necessário e acessível, mas limitado. Ele nos mostra o resultado da luz, não sua causa. Por si só, a matéria não revela a intenção divina, apenas seus efeitos finais. A segunda categoria é a forma que está contida na matéria. Aqui começamos a avançar um grau. A forma é o princípio organizador que dá identidade à matéria. Não é apenas o que é feito, mas como é feito e para que serve. No homem, isso corresponde às qualidades morais, às inclinações, aos padrões psicológicos, à forma como o desejo se expressa por meio do corpo. Este é o campo principal do trabalho espiritual, porque a forma na matéria pode ser corrigida. O desejo pode continuar existindo, mas sua forma pode ser transformada, receber para si ou receber para doar. Estudar esta categoria é observar virtudes e vícios, intenção por trás das ações, estrutura ética, simbolismo dos atos e das sefirot manifestadas na vida prática. Aqui o conhecimento já é espiritual, mas ainda firmemente ancorado na experiência concreta. A terceira categoria é a forma abstrata, e é aqui que o Zohar nos chama a máxima cautela.
A forma abstrata é a qualidade separada da matéria, contemplada por si mesma. Por exemplo, pensar na bondade sem referência a um ato concreto, ou na justiça desligada de uma situação real. No plano espiritual, é o estudo da Sefirot, dos atributos divinos e das forças espirituais quando desligados de sua manifestação prática. Este estudo não é proibido, mas pode ser perigoso se não estiver sustentado pela correção moral e pela humildade. A forma abstrata pode elevar a consciência, mas também pode inflar o ego espiritual e levar à fantasia. Por isso, ela deve sempre ser estudada como reflexo da forma na matéria, nunca como entidade independente. A Cabala verdadeira não se ocupa de conceitos abstratos por prazer intelectual, mas como espelhos para a transformação do caráter. A quarta categoria é a essência, ela está além de qualquer apreensão humana. A essência do Criador, da luz infinita, do Ein Sof, não pode ser conhecida, descrita, imaginada ou definida. Toda tentativa de fazê-lo resulta em idolatria mental. Mesmo nos mundos espirituais mais elevados, a essência permanece oculta. O que percebemos nunca é a essência, mas a forma como ela se revela aos vasos. O Zohar insiste que não devemos sequer tentar pensar a essência, pois ela não possui forma, limite, nome ou atributo. O verdadeiro sábio é aquele que reconhece esse limite e o respeita. A essência não é objeto de estudo, é objeto de reverência silenciosa. Capítulo 5. Qual é o nosso propósito na longa corrente da existência, da qual somos apenas uma ínfima ligação? Compreendemos que o nosso propósito na longa corrente da existência não pode ser medido pela duração de uma vida, pela importância social ou mesmo pela consciência individual isolada. Somos, de fato, uma ligação ínfima em uma cadeia imensa, mas essa pequenez não é sinal de irrelevância, ao contrário, é justamente o que torna nossa função indispensável. A criação inteira foi concebida como um único organismo espiritual, uma alma coletiva fragmentada em miríades de centelhas, e cada uma dessas centelhas ocupa um lugar exato no pensamento da criação. Se uma única ligação falha em cumprir sua função, toda a corrente sofre uma interrupção sutil, ainda que invisível aos olhos profanos. Segundo Zohar, o propósito último da existência é a revelação plena da luz do Criador nos vasos da criação, o que só pode ocorrer quando o desejo de receber é transformado em desejo de dar. Essa transformação não acontece de uma vez, nem em um único ser, mas ao longo de gerações, encarnações e estados de consciência sucessivos. Cada um de nós recebe uma porção específica do trabalho de Tikkun, uma parcela precisa da correção geral. Não nos cabe concluir a obra, mas avançá-la. Nossa vida não é um fim em si mesma, é um elo funcional no processo de retorno da criação à sua raiz. Nós existimos, portanto, para corrigir aquilo que nos foi confiado, certos desejos, certas inclinações, certas situações concretas onde a luz ainda não pode habitar plenamente. A alma não desce ao mundo sem uma tarefa definida. Mesmo aquilo que nos parece repetitivo, banal ou doloroso é, na verdade, o cenário exato onde nossa centelha deve operar. Ao corrigirmos a forma de um desejo, ao realizarmos um ato com intenção de doação, ao elevarmos uma centelha aprisionada na matéria, não trabalhamos apenas para nós mesmos, mas para toda a estrutura dos mundos. Cada pequena retificação individual provoca um movimento nos mundos superiores, reabre canais de luz e aproxima a Shechina de sua união com o princípio masculino. Também entendemos que essa longa corrente da existência é pedagógica. O Criador não busca servos inconscientes, mas parceiros conscientes. Por isso, a criação se estende no tempo, passando por ocultações, quedas e reerguimentos. Cada geração herda tanto as correções quanto as falhas das anteriores. O que não foi reparado retorna sob novas formas, aguardando uma consciência mais madura. Assim, nossa presença neste ponto específico da história não é acidental. Somos colocados exatamente onde nossa ação pode completar algo que antes permanecia incompleto. Ao mesmo tempo, o Zohar nos ensina humildade. Não somos o centro da criação, nem seu ápice isolado. Somos um fio em um tecido vastíssimo. Mas é justamente por isso que nosso trabalho deve ser feito com precisão e responsabilidade. Um fio frouxo compromete o desenho inteiro. Quando vivemos apenas para o ego, reforçamos a fragmentação. Quando vivemos com intenção de unificação, tornamo-nos condutores da luz. Nosso propósito não é brilhar sozinhos, mas permitir que o todo brilhe através de nós. Assim,
reconhecemos que existir é servir ao processo de reunificação do que foi separado. Nossa passagem pelo mundo é uma oportunidade rara de participar conscientemente da obra da criação, transformando desejo em doação, separação em vínculo, exílio em retorno. Somos pequenos na forma, mas imensos na função. E quando assumimos esse papel com lucidez, descobrimos que a longa corrente da existência não nos arrasta passivamente, ela nos atravessa como um chamado, convidando-nos a ser, ainda que por um instante, colaboradores do Eterno no restabelecimento da unidade perdida. Capítulo 6. Como você definiria as questões relativas à essência descritas no texto? Podemos definir as questões relativas à essência como o limite absoluto do conhecimento humano, ao mesmo tempo, como o eixo silencioso em torno do qual todo o conhecimento verdadeiro gira. O texto deixa claro que a essência não é algo que possa ser investigado, analisado ou descrito, porque ela antecede toda forma, toda manifestação e toda relação entre luz e vaso. Quando falamos de essência, não estamos falando de algo oculto que ainda não entendemos, mas de algo que, por sua própria natureza, jamais poderá ser entendido enquanto essência, pois todo entendimento já pressupõe forma, limite e relação, e a essência está além de tudo isso. A essência do Criador, o Ein Sof em si, não se revela nem mesmo aos mundos mais elevados. O que se revela é sempre a sua ação, a sua luz, a maneira como ele se relaciona com a criação, nunca o que ele é em si mesmo. Assim, todas as descrições cabalísticas, sefirot, mundos, luzes e nomes divinos, não falam da essência, mas dos efeitos da essência sobre o desejo criado. Confundir esses efeitos com a essência é o erro fundamental que conduz à idolatria intelectual, onde símbolos são tomados como realidades últimas. As questões relativas à essência não são perguntas que buscam respostas conceituais, mas fronteiras que educam a consciência. O texto insiste que não devemos sequer formular perguntas sobre a essência, porque toda pergunta parte de uma separação entre sujeito e objeto, e na essência não há separação alguma. A essência não pode ser pensada, nomeada ou imaginada. Ela não é bondade, nem justiça, nem vontade, nem luz, tudo isso são formas de revelação, não a essência em si. Mesmo afirmar algo positivo sobre ela já seria uma limitação. Ao mesmo tempo, o Zohar não trata a essência como algo distante ou irrelevante. Paradoxalmente, ela é o fundamento de tudo. Tudo o que existe deriva dela, mas nada a contém. É como uma fonte infinita cuja água conhecemos apenas quando ela já está canalizada, filtrada e adaptada à nossa capacidade de receber. Assim, quando o Zohar nos orienta a não investigar a essência, ele não está negando o mistério, mas preservando-o, garantindo que a relação com o divino permaneça viva, reverente e transformadora, e não reduzida a conceitos mortos. Aprendemos também que a maturidade espiritual não se mede pela quantidade de conceitos compreendidos, mas pela capacidade de aceitar o limite com lucidez. O verdadeiro iniciado não tenta ultrapassar a essência com a mente, mas trabalha para alinhar sua forma de desejo com a forma da luz. Quando ocorre equivalência de forma, quando o desejo de receber é transformado em desejo de dar, a pessoa não conhece a essência, mas passa a participar conscientemente de sua ação. E isso é o máximo de proximidade que a criatura pode alcançar. Desta forma, definimos as questões relativas à essência como um convite ao silêncio interior, à humildade e à retificação. Elas nos ensinam onde o pensamento deve parar para que o ser possa começar a se transformar. Não nos aproximamos do Criador por meio da curiosidade metafísica, mas pela purificação da intenção. A essência permanece inalcançável, mas seus efeitos tornam-se cada vez mais presentes na medida em que nos tornamos vasos adequados. Em última instância, as questões da essência nos lembram que o propósito da sabedoria não é explicar Deus, mas reunir a criação a Ele. E isso não se faz com definições, mas com vida transformada. Quando aceitamos esse ensinamento, a essência deixa de ser um problema filosófico e se torna um eixo de orientação espiritual, não algo que tentamos compreender, mas algo diante do qual aprendemos a nos curvar, conscientes, despertos e em trabalho contínuo de retorno à unidade. Capítulo 7. Explique o seu entendimento da frase: o Criador Todo-Poderoso, em sua suprema perfeição, é o artesão que projetou e criou nossos corpos, com todas as suas tendências, boas e más.
Com essa afirmação, nos aprofundamos ainda mais no entendimento quando percebemos que ela rompe definitivamente com a ideia de um dualismo simplista entre corpo e espírito, bem e mal, criação e queda. Ao afirmar que o Criador Todo-Poderoso, em sua suprema perfeição, é o artesão que projetou nossos corpos com todas as suas tendências, boas e más, o Zohar nos conduz a uma visão radicalmente integrada da existência. Nada no homem está fora do desígnio divino. O corpo não é um acidente da criação, nem um castigo imposto à alma, mas uma obra deliberada, cuidadosamente estruturada para servir como o palco onde a correção se realiza. O Criador não age por improviso. Se ele é perfeito, tudo o que emana dele carrega um propósito preciso. As tendências chamadas de boas expressam graus de equivalência já existentes entre o desejo criado e a luz, e as tendências chamadas de más revelam exatamente os pontos onde essa equivalência ainda não foi alcançada. Elas não são corrupções externas, mas estados internos do desejo de receber que foram deixados intencionalmente em forma bruta para que o homem possa trabalhá-los. Assim, o mal não é uma negação do Criador, mas uma condição pedagógica criada por ele para tornar possível a liberdade, a consciência e o mérito. Então, o corpo é construído como um sistema de forças em tensão. Nele coexistem impulsos de preservação, dominação, prazer, apego, medo e vaidade, ao lado de impulsos de cuidado, empatia, ordem e busca de sentido. Essa coexistência não é falha, é método. Sem essa estrutura contraditória, o homem jamais poderia participar conscientemente do processo da criação. Um ser que só tende ao bem age por natureza, não por escolha. A perfeição do Criador se manifesta justamente ao criar um ser incompleto, mas capaz de se completar por meio do trabalho interior. Essa frase também redefine completamente nossa relação com a responsabilidade espiritual. Se o Criador é o artesão de nossas tendências, não podemos usar essas mesmas tendências como desculpa para permanecer no egoísmo. Ao contrário, somos chamados a reconhecê-las como ferramentas confiadas à nossa guarda. Cada inclinação inferior é um ponto de contato com a matéria que precisa ser elevada. Cada reação instintiva revela um lugar onde a luz ainda não encontrou o vaso adequado. O corpo, nesse sentido, não é um inimigo da alma, mas o local exato onde a alma pode cumprir sua missão. Compreendemos também que essa visão elimina a culpa paralisante e substitui-a por consciência ativa. Não somos culpados por possuir tendências egoístas, mas somos responsáveis por não trabalhá-las. O Zohar não nos convida a negar o corpo, mortificá-lo ou odiá-lo, mas a educá-lo, refiná-lo e integrá-lo ao propósito espiritual. A verdadeira queda não está em sentir desejo, mas em permitir que o desejo governe sem direção. A verdadeira elevação não está em suprimi-lo, mas em orientá-lo para a doação. Mais profundamente ainda, essa afirmação revela que o Criador deseja ser revelado justamente através daquilo que parece mais distante dele. Ao transformar uma tendência egoísta em instrumento de serviço, revelamos a luz em um lugar onde ela estava oculta. Esse é o verdadeiro significado do Tikkun, não escapar da condição humana, mas redimi-la por dentro. O corpo torna-se, então, um altar vivo, onde cada impulso é uma oferenda potencial, dependendo da intenção que o governa. Assim, a suprema perfeição do Criador não consiste em criar seres prontos, mas em criar seres capazes de participar conscientemente da própria criação. Ele nos deu corpos imperfeitos para que possamos realizar uma obra perfeita. Cada tendência, boa ou má, é uma letra do texto divino inscrito em nossa carne. Cabe a nós aprender a lê-lo, interpretá-lo, por meio da correção, transformá-lo em uma linguagem viva de retorno à unidade. Quando assumimos esse entendimento, deixamos de lutar contra aquilo que somos e passamos a cumprir, com lucidez e reverência, aquilo para o qual fomos criados. Capítulo 8. Explique, no seu entender, o que é a separação da polaridade entre os mundos da pureza e da impureza, e como o homem se insere entre estes dois mundos. A separação da polaridade entre os mundos da pureza e da impureza não representa a existência de dois poderes independentes ou rivais, mas sim a organização pedagógica da criação para tornar possível a liberdade, a consciência e o trabalho de retificação. Esses dois mundos não são opostos absolutos, mas polos de uma mesma realidade emanada do Uno, diferenciados pela intenção que governa o desejo. A pureza e a impureza não se definem pela substância da luz, que é sempre uma, mas pela forma com que essa luz é recebida ou desviada.
O mundo da pureza corresponde aos estados em que o desejo está orientado para a doação, para a equivalência de forma com o Criador. Nele, a luz flui de maneira ordenada, os canais permanecem abertos e a Shekhinah encontra repouso. Não se trata de um mundo etéreo distante, mas de um nível de realidade em que a intenção de servir, unir e elevar prevalece. Já o mundo da impureza não é um antimundo criado por rebeldia divina, mas um domínio onde o desejo de receber para si mesmo governa sem correção. É o espaço da fragmentação, da ocultação da luz e da apropriação egoísta da energia vital. O Zohar deixa claro que ambos os mundos existem por necessidade do processo criativo. Sem a impureza, não haveria escolha, sem a pureza, não haveria direção. A separação entre esses mundos não é rígida nem espacial, mas funcional e dinâmica. Eles coexistem, interpenetram-se e disputam continuamente a orientação do desejo humano. A impureza se alimenta da luz desviada, enquanto a pureza se fortalece quando a luz é corretamente canalizada. Essa polaridade é mantida para que o homem possa atuar como mediador consciente. Se houvesse apenas pureza, seríamos anjos. Se houvesse apenas impureza, seríamos prisioneiros do instinto. A criação do homem ocorre exatamente no ponto de tensão entre esses dois polos. O homem se insere entre esses mundos como uma ponte viva. A alma humana pertence, em sua raiz, ao domínio da pureza, mas o corpo e o desejo bruto se conectam naturalmente às forças da impureza. Essa condição intermediária não é uma queda, mas uma missão. Somos colocados no centro da polaridade para escolher, a cada pensamento, palavra e ação, para onde a luz será conduzida. Cada escolha correta eleva as centelhas da impureza à pureza, cada escolha egoísta fortalece os domínios da separação. O verdadeiro drama espiritual não ocorre nos mundos superiores, mas dentro do homem. É em nós que a pureza e a impureza se confrontam. Não como entidades abstratas, mas como tendências concretas, intenção de doar versus intenção de possuir, consciência versus automatismo, unificação versus fragmentação. O homem não é espectador dessa luta, ele é o campo onde ela acontece. Por isso, a correção dos mundos depende diretamente da conduta humana. Mais profundamente, compreendemos que a existência do mundo da impureza não é eterna. Ele subsiste apenas enquanto houver luz desviada para sustentá-lo. À medida que o homem realiza o tikkun, corrigindo o desejo e restaurando a intenção correta, esse mundo perde sua força e é gradualmente reintegrado. A separação não é o estado final da criação, mas uma fase necessária do processo. O último destino é a reunificação, onde toda a energia retorna ao domínio da pureza, não por anulação, mas por transformação. Assim, entendemos que a separação da polaridade entre pureza e impureza é o mecanismo pelo qual o Criador concede dignidade ao homem. Ele não nos força a luz, mas nos convida a escolhê-la. Colocados entre dois mundos, tornamo-nos responsáveis pela direção da criação. Quando optamos pela pureza, não apenas nos elevamos, mas elevamos os mundos conosco. Quando falhamos, não somos condenados, mas chamados a retomar o trabalho com mais consciência. O homem é o eixo da balança cósmica. Somos pequenos em aparência, mas imensos em responsabilidade. Entre pureza e impureza, entre luz revelada e luz oculta, somos nós que decidimos se a criação continuará fragmentada ou se caminhará, passo a passo, em direção à restauração da unidade. Capítulo 9. Descreva como Zohar interpreta o simbolismo da árvore da vida versus a árvore do conhecimento do bem e do mal. Segundo Zohar, o simbolismo da árvore da vida e da árvore do conhecimento do bem e do mal não descreve um evento moral isolado no passado, mas revela uma estrutura permanente da realidade espiritual e da consciência humana. Essas duas árvores não são plantas míticas, mas estados de relação com a luz, dois modos radicalmente distintos de perceber, receber e participar da criação. Elas coexistem em todos os mundos, sobretudo, dentro do homem, como caminhos possíveis de consciência. A árvore da vida representa o fluxo direto da luz divina tal como ela emana do Criador através da Sefirot quando estas estão em harmonia e unificação. É o estado em que a luz é recebida segundo o princípio da doação, sem fragmentação, sem julgamento dual, sem apropriação egoísta. Viver na árvore da vida significa existir na consciência da unidade, onde não há separação entre bem e mal porque tudo é percebido a partir da intenção do Criador. Nesse estado,
O homem não analisa a realidade para dominá-la, mas participa dela como um canal vivo. A árvore da vida está ligada ao eixo central da Sefirot, especialmente a unificação entre Tiferet e Malkut quando esta se eleva e se anula diante da luz. É a vida que flui sem resistência, sem ruptura, sem necessidade de correção violenta, pois a correção já está implícita na forma do receber. Já a árvore do conhecimento do bem e do mal, segundo Zohar, não é intrinsecamente má, como muitas leituras superficiais sugerem. Ela representa um estado necessário, porém perigoso, da consciência, o estado da separação, da análise dual, da percepção fragmentada da realidade. Comer de sua árvore significa passar a perceber a luz não a partir da unidade, mas a partir do eu, do desejo de receber para si. O bem e o mal surgem não como qualidades absolutas, mas como efeitos da separação entre o desejo e a intenção divina. Nesse nível, o homem começa a julgar, comparar, medir, apropriar-se, ao fazê-lo, rompe o fluxo direto da vida. Desta forma, o erro não foi o acesso ao conhecimento, mas o momento e a forma desse acesso. O Zohar ensina que a árvore do conhecimento deveria ser abordada apenas após a completa integração com a árvore da vida. Quando o homem tenta conhecer antes de estar unificado, o conhecimento torna-se fragmentador. Ele passa a ver o mundo em opostos rígidos, perde a percepção da totalidade e cai no domínio da polaridade não reconciliada. O conhecimento, então, deixa de ser iluminação e torna-se fonte de exílio. No nível mais profundo, essas duas árvores correspondem a dois modos de relação com Malkut. Quando Malkut se une a Sefirot superiores e recebe para doar, ela se torna a árvore da vida. Quando recebe para si mesma, separada da intenção superior, ela se manifesta como árvore do conhecimento do bem e do mal. Assim, não são duas árvores externas, mas duas posições da mesma estrutura, dois estados do desejo em relação à luz. O homem se encontra permanentemente entre essas duas possibilidades. Cada escolha, cada intenção, cada ato pode nos colocar sob a influência da árvore da vida ou da árvore do conhecimento. Quando agimos a partir do ego, mesmo praticando algo aparentemente bom, ainda estamos sob o domínio da árvore do conhecimento, pois o critério continua sendo o eu. Quando agimos a partir da anulação do ego e da intenção de doação, mesmo em ações simples, tocamos a árvore da vida. O Zohar aprofunda ainda mais ao ensinar que o exílio espiritual do homem é, essencialmente, a permanência prolongada na árvore do conhecimento sem a reintegração à árvore da vida. Esse estado gera confusão, sofrimento, medo e separação, pois o homem passa a viver preso à dualidade, tentando escolher o bem e evitar o mal sem compreender sua raiz comum. A redenção, por outro lado, não consiste em destruir o conhecimento, mas em subordiná-lo à vida. Quando o conhecimento é reintegrado à árvore da vida, o bem e o mal deixam de ser forças antagônicas e tornam-se aspectos compreendidos dentro de um processo maior de correção. O verdadeiro caminho espiritual não é o da ignorância nem o do intelectualismo seco, mas o da sabedoria viva. Primeiro, a vida, depois, o conhecimento. Primeiro, a unificação, depois, a distinção. O Zohar nos ensina que só aquele que está enraizado na árvore da vida pode transitar pela árvore do conhecimento sem se perder, transformando a dualidade em instrumento de retificação e o saber em veículo de retorno à unidade. Assim, a grande obra não é escolher uma árvore e rejeitar a outra, mas restaurar a ordem correta entre elas. Quando a árvore da vida volta a ocupar o centro da consciência humana, a árvore do conhecimento deixa de ser fonte de queda e torna-se, finalmente, aquilo que sempre deveria ter sido, um reflexo consciente da vida una que tudo sustenta. Capítulo 10. No Zohar, o que significa a metáfora do espelho que não reflete? Relacione com o estado de pureza da alma humana. No Zohar, entendemos que a metáfora do espelho que não reflete aponta para um dos mistérios mais delicados da vida espiritual, o estado em que a alma existe, mas ainda não possui capacidade de revelar a luz que a atravessa. Esse espelho não é quebrado nem ausente, ele está presente, porém obscurecido, velado, incapaz de devolver a imagem que recebe. Trata-se de uma imagem profundamente precisa para descrever a condição da alma humana antes da purificação de sua intenção. O espelho é símbolo do vaso da percepção. A luz do Criador é constante, infinita, sempre presente. Se não a percebemos, não é porque ela se ausentou, mas porque o espelho interior não está polido.
O espelho que não reflete representa o estado em que a alma está dominada pelo desejo de receber para si mesma. Nesse estado, a luz até incide sobre o vaso, mas não pode ser refletida de volta como consciência, entendimento ou vida espiritual. Ela é absorvida, distorcida ou simplesmente anulada pela opacidade do ego. No vocabulário do Zohar, refletir não significa apenas ver, mas devolver a origem. Um espelho espiritual reflete quando recebe a luz com a intenção de devolvê-la, isto é, de agir em equivalência de forma com o Criador. Quando essa intenção não existe, o espelho torna-se cego. A alma continua viva, mas sua vida é inconsciente, automática, presa ao fluxo da matéria e do instinto. Esse é o estado do homem que vive, mas não sabe por que vive, age, mas não percebe o sentido profundo de suas ações. O espelho que não reflete também está diretamente ligado à ideia de Malkut em estado de queda. Quando Malkut recebe a luz apenas para si, sem elevação a Sefirot superiores, ela perde sua função de revelação. Ela se torna um recipiente fechado, um espelho coberto de poeira. A Shechina, nesse estado, encontra-se em exílio. A alma humana, que é um reflexo dessa estrutura cósmica, experimenta então separação, confusão interior e perda da percepção do divino, mesmo estando mergulhada nele. A pureza da alma não é um estado moralista ou emocional, mas um estado técnico da intenção. Uma alma pura é aquela cujo espelho foi polido pelo trabalho interior, observação de si, retificação do desejo, humildade, serviço e consciência. À medida que o desejo de receber é refinado e reorientado para a doação, o espelho começa lentamente a refletir. Primeiro de forma difusa, depois com maior clareza, até que a luz não apenas seja refletida, mas reconhecida como a própria substância da existência. O Zohar ensina que existem graus de espelhos. Há o espelho que não reflete, ligado ao nível mais baixo da alma, o Nefesh ainda dominado pela matéria. Há o espelho que reflete parcialmente, ligado ao Ruach, onde já existe percepção moral e espiritual, mas ainda com interferências do ego. E há o espelho claro, associado a Neshama, onde a alma se torna um canal consciente da luz, refletindo-a sem distorção. Esses estados não são fixos, o homem transita entre eles conforme sua intenção e seu trabalho interior. Mais profundamente ainda, compreendemos que o espelho que não reflete não deve ser condenado, mas compreendido como fase necessária do processo. Antes de refletir a luz, o espelho precisa existir. Antes da consciência, há a potencialidade. O erro não está em possuir um espelho opaco, mas em permanecer indefinidamente nesse estado por falta de trabalho espiritual. O Zohar nunca acusa o homem por sua condição inicial, ele o chama à responsabilidade por sua transformação. Assim, essa metáfora revela algo essencial. A luz nunca se afasta do homem, é o homem que se torna incapaz de percebê-la. A pureza da alma não cria luz, apenas remove os véus que impedem sua revelação. Quando o espelho interior começa a refletir, o homem não descobre algo novo, ele recorda o que sempre esteve ali. No fim, o espelho que reflete plenamente já não se percebe como espelho, ele se torna transparência. E nesse estado, ensinado silenciosamente pelo Zohar, a alma deixa de perguntar onde está o Criador, pois passa a viver como reflexo consciente de sua presença contínua. Capítulo 11. Explique a diferença entre as luzes diretas, Or Yashar, e as luzes retornantes, Or Ozer, no contexto das esferas espirituais. Segundo o Zohar e a tradição profunda da Cabala, a distinção entre Or Yashar, a luz direta, e Or Ozer, a luz retornante, revela o próprio mecanismo pelo qual a criação passa da passividade à consciência, e da recepção instintiva à participação ativa no desígnio divino. Essa distinção não descreve dois tipos de luz separados na essência, pois a luz é una, simples e invariável, ela descreve dois modos de relação entre a luz e o vaso, dois estados da alma diante do infinito. A luz direta, Or Yashar, é o fluxo primordial que emana do Criador em direção à criação. Ela carrega em si o pensamento da criação, doar prazer, vida e plenitude à criatura. Essa luz desce pelos mundos, pela Sefirot, adaptando-se progressivamente à capacidade dos vasos, mas sem jamais alterar sua intenção original. Or Yashar representa a iniciativa divina, o amor que precede qualquer mérito, a abundância que se oferece antes mesmo de ser solicitada. No nível da alma humana, essa luz se manifesta como o impulso natural de existir, de desejar, de buscar prazer, sentido e realização.
É a força que nos move antes mesmo de termos consciência espiritual. No entanto, quando essa luz encontra um vaso ainda dominado pelo desejo de receber para si, surge uma tensão fundamental. A alma sente a luz, mas não consegue sustentá-la sem cair na apropriação egoísta. É nesse ponto que nasce a necessidade da luz retornante, Orozer. Orozer não vem do Criador para a criatura, mas da criatura em direção ao Criador. Ela surge quando o vaso restringe sua recepção, recusa receber apenas para si e eleva uma intenção de doação. Essa recusa não é negação da luz, mas preparação para recebê-la corretamente. A luz retornante é, portanto, a resposta consciente da criatura ao dom divino. Orozer é o verdadeiro fundamento da consciência espiritual. Sem ela, a criatura permanece passiva, mesmo que envolta em luz. Com ela, a criatura torna-se parceira ativa do Criador. A luz retornante sobe dos vasos em direção à raiz, veste a luz direta e a transforma em algo que pode ser recebido sem ruptura. Em termos profundos, é a luz retornante que constrói os vasos espirituais, pois um vaso só é considerado espiritual quando possui intenção de doação. Onde não há Orozer, há apenas recepção natural. Onde ela existe, há santidade. No sistema das esferas espirituais, essa dinâmica é constante. As Sefirot superiores irradiam Or e Ashar, mas sua revelação efetiva nos mundos inferiores depende da capacidade dos vasos de gerar Orozer. Por isso, o Zohar ensina que a revelação da luz não depende apenas da abundância divina, mas da prontidão da criação. A luz direta pode estar presente em plenitude, mas sem luz retornante ela permanece oculta, não percebida, ou se manifesta de forma destrutiva. No homem, essa relação se traduz de maneira íntima. Quando vivemos guiados apenas pelo impulso natural do desejo, estamos sob o domínio exclusivo da luz direta. Recebemos vida, energia e experiências, mas sem verdadeira consciência espiritual. Quando, porém, trabalhamos nossa intenção, quando refreamos o impulso egoísta, observamos a nós mesmos e escolhemos agir em benefício do outro ou do todo, começamos a gerar luz retornante. Essa luz não acrescenta algo externo à nossa alma, ela reorganiza nossa relação com aquilo que já recebemos. Mais profundamente ainda, compreendemos que Orozer não apenas permite a recepção correta da luz, mas define o grau de revelação possível. Quanto mais intensa e pura é a luz retornante, mais elevada é a luz direta que pode ser vestida nela. Assim, o crescimento espiritual não consiste em atrair mais luz, mas em refinar a capacidade de devolvê-la. O iniciado não implora pela luz, ele prepara o vaso. Essa dinâmica está ligada ao mistério da redenção. O exílio da Shechina ocorre quando a luz direta não encontra luz retornante suficiente para se manifestar no mundo. A restauração acontece quando o homem, por meio de suas ações, intenções e consciência, eleva a Orozer e permite que a luz volte a habitar plenamente na criação. Cada ato realizado com intenção correta gera um pequeno fluxo de luz retornante que reordena os mundos. Assim, nós, como iniciados nos grandes mistérios, entendemos que a verdadeira grandeza espiritual não está em receber visões, êxtases ou conhecimentos elevados, mas em aprender a devolver. A luz direta é o dom eterno do Criador. A luz retornante é a resposta que dá sentido a esse domingo. Quando ambas se encontram em equilíbrio, a criação deixa de ser apenas receptora e passa a ser espelho consciente do infinito. Nesse ponto, a luz não apenas entra no mundo, ela é reconhecida, honrada e devolvida à sua fonte, e o homem cumpre, silenciosamente, o propósito para o qual foi criado. 12. No contexto do Zohar, como a palavra segredo, Sod, transcende o entendimento literal e conecta-se à revelação divina. A palavra Sod, traduzida como segredo, não se refere a uma informação escondida por convenção, nem a um conhecimento reservado a poucos por privilégio externo. Sod aponta para um nível de realidade que só se revela por equivalência interior, não por acúmulo intelectual. O segredo não é aquilo que alguém nos oculta, é aquilo que permanece invisível enquanto nossa estrutura interna não está afinada para percebê-lo. Assim, o Sod transcende completamente o entendimento literal, pois não se trata de decifrar palavras, mas de tornar-se capaz de sustentar a luz que essas palavras carregam. No Zohar, a Torá é apresentada como possuidora de múltiplos níveis de leitura, e o Sod é o mais profundo deles. Enquanto o sentido literal descreve ações, histórias e leis, o Sod revela processos vivos entre a luz e os vasos, entre o Criador e a alma.
Quando lemos literalmente, lidamos com narrativas. Quando tocamos o Sod, entramos em estados. O segredo não é algo que se entende com a mente discursiva, mas algo que se reconhece quando a alma alcança determinada maturidade espiritual. Por isso, o Zohar afirma que ai daquele que vê na Torá apenas histórias, pois isso indica que o leitor ainda não atravessou o limiar do segredo. Sod está diretamente ligado ao estado da Shechina. Quando a Shechina está em exílio, o segredo permanece oculto, mesmo que o texto esteja diante de nossos olhos. As palavras existem, mas estão mortas. Quando a Shechina começa a ser elevada, o mesmo texto se torna vivo, vibrante, revelador. Nada mudou externamente, tudo mudou internamente. Isso nos ensina que a revelação divina não ocorre por acréscimo de informação, mas por transformação do recipiente. O segredo não desce, nós é que subimos até ele. Mais profundamente, Sod está ligado à estrutura do desejo. O segredo só se revela àquele que não deseja possuir o conhecimento para si. Quando o estudo é motivado por poder, vaidade ou distinção, o Sod se fecha automaticamente. Isso não é punição, mas lei espiritual. O segredo pertence ao domínio da doação, e só pode ser recebido por quem se alinha a essa frequência. Por isso, os grandes segredos da Torá são revelados em sussurros, não porque sejam frágeis, mas porque exigem silêncio interior, humildade e escuta profunda. Também compreendemos que Sod não contradiz os níveis inferiores da Torá, mas os transfigura. O literal não é negado, ele é atravessado. A narrativa continua válida, mas passa a funcionar como vestimenta. O segredo não destrói a forma, ele a ilumina por dentro. Assim, cada personagem bíblico torna-se uma força interior, cada evento histórico revela um movimento da Sefirot, cada mandamento reflete uma operação precisa entre luz direta e luz retornante. Quando tocamos o Sod, percebemos que tudo o que parecia externo sempre foi interno. No nível mais profundo, o Sod conecta-se diretamente à revelação divina porque ele é o ponto onde a separação entre sujeito e objeto começa a dissolver-se. Não é mais o homem estudando Deus, mas o Criador revelando-se dentro do homem. O segredo não é algo que sabemos sobre o divino, é algo que acontece conosco quando nossa forma se aproxima da forma da luz. Nesse estado, o conhecimento deixa de ser informativo e torna-se transformador. O Sod não explica Deus, ele nos coloca em relação viva com ele. Assim, como iniciados, entendemos que o verdadeiro segredo do Zohar não está escondido nas palavras difíceis ou nos símbolos complexos, mas na exigência silenciosa que o texto nos faz mudar para poder ver. O Sod se revela quando o ego se aquieta, quando o desejo se refina, quando a intenção se alinha. Nesse momento, o texto deixa de ser lido e começa a ler-nos. E então compreendemos que o segredo nunca esteve fora, ele aguardava, pacientemente, que nos tornássemos capazes de habitá-lo. Agradeço profundamente a todos vocês que acompanharam este vídeo até o final. Espero que este conhecimento tenha sido inspirador e esclarecedor. Se você tiver alguma experiência sobre este assunto, por favor, deixe nos comentários abaixo. Se gostou do conteúdo, não se esqueça de deixar seu like e compartilhar com seus amigos e familiares que se interessam por assuntos como este. Se ainda não é inscrito, convido-o a se inscrever no canal e ativar o sininho de notificações para não perder os nossos próximos vídeos. Que esta jornada tenha sido inspiradora e que possamos todos continuar crescendo e evoluindo em busca da verdade e da transcendência. Até o próximo vídeo, buscadores da verdade. Que a luz da espiritualidade ilumine sempre o seu caminho.